eu estou aqui para falar sobre coragem, a ação do coração. Ai, eu estou tão feliz que eu estou assim, progredindo no PowerPoint. São coisas da quarentena, a gente vai tentando aprender algumas coisas. Achei essa capinha bonita. E assim, falar de coragem não é muito fácil, né? Porque requer que a gente pratique a coragem antes de vir aqui falar de coragem. Então, é um exercício, com certeza, muito grande. E um detalhe, né, uma notinha ao lado, eu estava aqui pensando. Esse estudo foi feito totalmente em 2 livros de Joana, psicografado por Divaldo. São 2 capítulos sobre a coragem, e eu vou deixar no final os livros que eu encontrei esse material. Mas a primeira vez que eu fiz a fluidoterapia aqui, eu deitei, a cama que me colocaram foi exatamente ali, pertinho do quadro de Joana. E eu confesso que eu tenho uma dificuldade de entender Joana, porque ela escreve em termos muito difíceis. E eu, quando me vi deitada ao lado dela, eu falei, não estou acreditando, pedi desculpas a Joana, porque eu falei, nossa, eu falo mal de você, né, que você é tão difícil de entender, e eu estou aqui deitada, pertinho de Joana. E eu não imaginava que um dia eu fosse conseguir fazer um estudo baseado em Joana. Mas tá fácil, esse capítulo dela não tá difícil não, por isso que eu consegui, né? Tem livros, acho que é só um começo. Então, só para dizer de onde veio esse estudo sobre a coragem. Então, vamos lá. Eu queria que, por algum momento, vocês se transportassem para dentro desse avião. E imaginassem que vocês vão pular de paraquedas. Gente, a gente aqui já correu. Já amarelaram. Alguém que já pulou de paraquedas? Temos uma que já pulou de paraquedas. Eu nunca pulei, não vou dizer se vou pular ou não, a gente vai descobrir um dia. Mas o convite é o seguinte, em 1970, os estudantes da faculdade da Columbia, no Canadá, fez um estudo. E nesse estudo foi baseado justamente na fisiologia e no comportamento desses soldados militares no primeiro salto de paraquedas deles. Então, com esse estudo, o que eles fizeram? Mediram todas as suas capacidades fisiológicas antes do salto. O batimento cardíaco, né, o suor das mãos, a pressão arterial. Que bom que eu não precisei passar por isso para estar aqui hoje. Né? Não precisei ninguém medir minha pressão, nem se eu estou muito nervosa. Mas mediram nesses paraquedistas e classificaram 3 grupos. O primeiro dos destemidos, daqueles que colocaram paraquedas, foram direto, pularam, sem problema algum. Isso foi um grupo. O segundo grupo, super nervoso, eles chamaram de os espremedores de mão, né? Aqueles que ficam morrendo de medo, apertando a mão, esfregando a mão, e coração batendo, pressão arterial subindo, né? Suor, e não pularam. Simplesmente amarelaram e não pularam. E um terceiro grupo, que então teve as mesmas sensações físicas do segundo grupo. Coração batendo, apertaram as mãos, suaram, só que teve uma diferença. Esse grupo foi e pulou. Então, o que eles consideraram nesse estudo? Eles chamaram esse terceiro grupo, eles definiram que coragem é uma abordagem comportamental, apesar da experiência do medo. Eles conseguiram superar aquilo e foram. Né? Então, o que a gente pode tirar disso? Que coragem é você agir, mesmo tendo aquele friozinho na barriga ou com todas as razões do mundo para não dar o próximo passo. Uma pessoa corajosa não é aquela que não sente nada, mas sim aquela que, mesmo sentindo medo, vai adiante. Então, a coragem, muito antes de você ser destemido e fazer sem o medo, porque o medo existe, a gente tem o medo até como uma questão protetora, não é isso. A coragem é um passo além, é acima disso. Então, eu fui no Mr. Google perguntar sobre o que é coragem. E eu me deparei com 3 palavrinhas interessantes. A primeira é que eles falam o seguinte, que coragem é moral forte perante o perigo, os riscos, bravura e intrepidez. Então, guarda essa palavra, moral. Firmeza de espírito para enfrentar situação emocional e moralmente difícil. Firmeza de espírito. E a qualidade de quem tem grandeza de alma, nobreza de caráter, hombridade. Então, tem a grandeza de alma. São 3 coisas que me chamaram a atenção. Moral forte, firmeza de espírito e grandeza de alma. Né? E são esses exercícios que nós fazemos para nos melhorarmos. É uma busca de como que a gente faz melhor. E o que me trouxe também ao tema de coragem foi quando o Décio Andoli fez uma palestra para a gente, e quando ele respondeu como ele estava lidando com esses
essa quarentena, né, esse tempo difícil que a gente está passando, e ele foi muito transparente, colocou que ele sente como nós estamos nos sentindo, uns dias super, né, otimistas, batalhadores, e alguns dias um pouco mais de medo, muitas vezes, né, realmente pânico. E ele diz que ele se apega na coragem de acreditar, né, em Deus, na fé dele. E eu fiquei pensando, puxa vida, o Décio tem coragem, né? E eu tenho coragem? Será que eu tenho coragem? Comecei a buscar essa coragem em mim. Por isso que eu fui pesquisar o que seria coragem, o que é que define uma pessoa ter coragem. Então, fui chegando cada vez mais próximo do que seria essa coragem. E aí, claro, a gente chega na etimologia. Então, coragem vem do latim, coraticum. E essa palavra tem a raiz cor, que é o coração, né? E aqui lembrando que os romanos consideravam o coração como sendo a alma, ou seja, a sede das emoções, dos pensamentos, da vontade e da inteligência. Então, eles imaginavam que uma pessoa corajosa era uma pessoa de coração forte, que não tinha temor diante aos perigos. Eles consideravam isso. E a segunda palavra, a segunda raiz é áticum, que é utilizado para indicar uma ação referente à radical anterior. E aí, então, no português, né, substituindo para o português, o áticum virou agem, então significa o quê? Coragem, a ação do coração. Eu achei lindo, porque a questão da coragem, ela está muito interna, ela está muito próxima do nosso espírito, do nosso self. Esse desenvolvimento da coragem no nosso espírito. Por isso que, para mim, trouxe uma linda definição de coragem, que é essa ação do coração. Não sei se vocês já pararam para pensar, quando a gente diz no Brasil que eu sei alguma coisa, eu sei de cor, né? Eu sei seu número de cor, eu sei essa passagem de cor, eu sei uma poesia de cor, de coração. Mas aqui eles falam, I know by heart. E a primeira vez que eu ouvi, que eu queria falar, I know by memory, eu achava que devia falar que eu sabia de memória. Não, I know by heart. E o dia que eu ouvi isso, eu falei, a gente fala, eu sei de cor. E eles falam, I know by heart. Aqui, estudando, eu falei, então deve ter um sentido, porque eles falam, I know by heart. Porque está aqui, está no nosso coronário, está na nossa alma. Por isso que a gente sabe, já assimilamos aquilo. Achei fantástico. Então, a gente começa a pensar, eu cheguei através de Joana, ela diz, a primeira coisa que ela diz, que coragem pode ser incluída na lista das virtudes humanas. É isso que ela diz, esse é um dos livros, Conflitos Existenciais. Então, ela chama de coragem uma das virtudes. Então, tá. Fiquei pensando, de onde Joana buscou que coragem é uma virtude? E cheguei em Platão. Ele faz uma qualificação de virtudes no livro dele, A República. Mas antes de falar de Platão, eu vou voltar um pouquinho e vou ler para vocês o que está escrito sobre virtude no Livro dos Espíritos, na questão 893. Eles nos dizem que toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem, no bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Então, a gente consegue entender, através da espiritualidade, que virtude é aquilo que é o nosso exercício, para a gente conseguir superar tudo isso, né? Então, no caso aqui de Platão, ele faz um estudo e ele classifica 4 virtudes principais, que é a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Ele chama isso de virtudes cardeais. E cardeal, na tradução do latim, quer dizer dobradiça, porta. Então, como se essas 4 virtudes elas fossem a porta para outras virtudes. Porque aqui ele cita 4 virtudes cardeais. Mas com a parte teológica, ela coloca mais virtudes. A gente vai saber que tem a fé, a esperança e a caridade, e a gente vai aprender com Jesus que a caridade é a maior das virtudes. Mas vamos ficar aqui, dentro desse tema, dessas principais aqui virtudes, mesmo porque Platão diz que a prudência seria a mãe das outras virtudes. Quando a gente desenvolve essa prudência, essa sabedoria, esse discernimento, vai ajudar que a gente possa entender as outras virtudes. A justiça, eu achei lindo isso, é a vontade, na constante e firme vontade de dar aos outros o que lhes é devido.
Esse é o tema da justiça. E a fortaleza, que seria, no caso aqui, a coragem, a força, seria essa firmeza diante das dificuldades. E a temperança, essa moderação, que é aquela justamente que com a prudência faz com que a gente tenha domínio sobre as vontades, sobre aquilo que a gente tem que dominar, os nossos instintos. Então, achei muito lindo, Joana, começar esse capítulo do livro dela, falando que coragem ela é incluída nessa lista das virtudes humanas, e você volta lá em Platão, e depois Tomás de Aquino, eles vão desenvolver essas virtudes em valores morais que a gente utiliza, é bem-vindo até hoje, né? São virtudes que a gente trabalha, a gente busca se melhorar através dessas 4 virtudes cardeais. Então, bem bacana da onde vem toda essa questão da virtude, por que ela é tão importante. Da coragem. Então, a coragem, ela diz, todos esses textos aqui é Joana, tá? Quando não for Joana, eu vou explicar para vocês, mas o que eu estou colocando aqui vem do livro. Joana diz que a coragem, portanto, desenvolve-se lentamente, passando de um estágio a outro, galgando degraus mais elevados, desse modo favorecendo a criatura com mais altivez e autoconfiança. Então, é um exercício dentro da gente. Ela fala que essas alterações elas vão se dando em níveis. A gente, né, já não nasce com uma coragem assim absurda. Nós vamos construindo ao longo da nossa vida e ao longo das reencarnações. É esse todo a linha de pensamento dela. Ela diz que as experiências morais e conquistas sociais realizadas e vivências passadas, quando as lutas e os desafios apresentaram-se exigindo solução, ou seja, já passamos por momentos na vida da gente que essa coragem ela foi exigida e foi exercitada, a gente que não lembra. Mas é uma construção, né, desses valores que a gente vai adquirindo. Então, momentos muito simples, a gente às vezes não recua, porque a gente já viveu aquilo e não lembra. Então, eu fiquei pensando se não é mais ou menos um joguinho de videogame. Quem joga videogame sabe, muitas vezes você vai jogando, você sabe, primeiro tem que passar de fase, né? São várias fases para você chegar ao final do jogo. Mas quantas vezes, e eu peguei esse Mario Kart aqui, porque às vezes, nesses jogos, eu pelo menos, que não sou boa em videogame, você coleta umas coisinhas que você não sabe nem para que serve. Às vezes tem um super power lá que você aperta, que bum, ganha não sei quantas vidas, não sei quantas moedas, e você nem sabia que tinha, você apertou o botãozinho lá por acaso. Me lembrou, né, eu fiz um pouco dessa brincadeira, a minha imaginação é um pouco fértil, mas me ajuda a lembrar isso. São fases, é um crescimento, você vai passar de fases, mas você já tem o conhecimento da fase anterior, você tem umas ferramentazinhas lá que você coletou, você nem percebeu, já estão lá, que vão ser acionadas no momento que você estiver jogando. Bem-vindo à vida, a gente vai caminhar assim, né? E ela usa como exemplo, e eu achei muito lindo esse exemplo que ela dá, nessa passagem de Jesus, quando ele está para ser preso, que Pedro, então, né, todos vocês devem já conhecer a história, Pedro desembainha a espada e corta a orelha do centurião. E tem a gente imagina, né, ela diz que isso, antes de significar um gesto de coragem, foi mais um ato de medo. Não é que Pedro foi lá corajoso para defender Jesus. Ele agiu no medo. Então, isso é diferente da coragem. Ela compara aqui que Jesus, calmamente, se apresentando para ser preso, ele já tinha, né? Ele já tinha desenvolvido, Jesus já veio para cá pronto, né? Já tinha desenvolvido toda essa coragem, essa calma, essa tranquilidade, para diante daquela situação, ele não reagir como Pedro. Então, ela fala que isso significou antes a reação do medo, ou mesmo impulsividade, enquanto o amigo permaneceu sereno. Então, ela fala o seguinte, que Pedro, né, no decorrer da história, lá na frente, a gente já comentou isso hoje no estudo, lá na frente, quando ele já fez a caminhada dele, onde ele construiu as etapas dele de coragem, foi quando ele consegue dar o testemunho do que ele deu com a vida dele. Mas foi uma caminhada. O mesmo pessoa impulsiva que arrancou a espada, né, e num ato de coragem, arrancou a orelha do centurião, Jesus permaneceu calmo. Ela comenta também na questão de Judas, que também não estava preparado, que se traindo Jesus, e que ao mesmo tempo que Pedro fez uma caminhada para ele conseguir desenvolver essa coragem, essa caminhada com Jesus, Judas não conseguiu, né, se suicidando. Então, para ela coloca, eu achei um exemplo fantástico, porque é assim. E não quer dizer que Judas não tenha conseguido em outras experiências, ele também conseguiu a caminhada dele, mas entendendo o quanto Jesus já trabalhou isso e o quanto é uma construção. O quanto que Pedro era nesse dia aqui, que Jesus foi preso, para o final da história de Pedro, o que ele construiu nesse caminho todo. Então, Joana, ela convida que seria assim, a gente possa fazer uma autoconsciência,
para o nosso autoconhecimento. Parar e raciocinar algumas coisas, talvez até isso mesmo. Eu tenho coragem? Não tenho? O que é essa coragem? Ela fala que a gente tem que desenvolver um dever reto. Nós devemos procurar essa questão da moral, da virtude, para que a gente possa ir se aprimorando. Ela diz que no transcurso das reencarnações, aprimorando-se sempre em cada etapa vitoriosa, em cujo curso apresentam-se os valores nobres que o exonarão mais tarde, quando superados os períodos mais difíceis, ou seja, de novo naquela etapa, naquela fase que a gente estava comentando. Então ela diz que a gente tem que, nesse trabalho de autoconsciência, pensar isso, e olha como não é a construção da nossa coragem, discernir para acertar. E está ligado àquelas 4 virtudes cardeais de Platão, onde ele fala da prudência, né, da sabedoria. Então, discernir para acertar, começar a entender como é as coisas, trazer conhecimento para dentro da gente. Insistir para lograr êxito. A gente não vai conseguir, às vezes, na primeira nem na segunda vez. A gente vai ter que insistir em uma situação para conseguir superar aquilo que a gente está passando. Trabalhar com afinco nos propósitos escolhidos. Então, essa autoconsciência traz o nosso propósito. Para quê? Ou por que eu tenho que fazer aquilo? Por que eu tenho que ter coragem? Por que eu tenho que desenvolver? Por que eu tenho que ter moral? Por que eu tenho que ser bom? Ela diz que isso é um trabalho, né? Você tem que ter um propósito para aquilo. Quando você tem um propósito, você vai buscar essas ferramentas. Dispondo-se a errar e a repetir a experiência. Então, a gente está num processo ainda de erro, acerto, erro. Um dia a gente acerta mais. O Décio fala que um dia a gente acha assim que a gente, né, chutou, fez um gol, um golaço, a gente fez um super jogo. E tem dia que a gente não dá conta de fazer. É o processo desse caminhar, desse trabalho, dessa autoconsciência para a gente conseguir se aprimorar. Para quando chegar numa outra fase da vida, isso está incorporado na gente para que aquelas coisinhas que a gente pega no jogo de videogame sejam acionadas quando chegar a hora. Porque vai estar lá, já está lá dentro da gente. E ela foca, então, que é tudo isso, que essa coragem ela está internalizada, né? Que não é só esse heroísmo lá de fora, mas que a gente possa conseguir, dentro da gente, conseguir fazer isso acontecer. Ela fala que os enfrentamentos são a fonte estimuladora do crescimento espiritual. Ou seja, as nossas provas, tudo aquilo que é mais difícil, são essas situações que vão treinar a nossa coragem. O ser humano possui reservas de força moral quase inconcebíveis, desde que estimuladas pelas ocorrências. Não tem jeito. A gente, como é, Marisa, você falou na Chapada Diamantina? Não vai dar para desenvolver tudo isso. A não ser que tenha assim, uma excursão, umas 40 pessoas lá em cima, juntas, que a gente vai ter que dividir aquele espaço, talvez dê, né? Vai ter que ter paciência. A gente, quando fazia viagens ecológicas, que a gente levava grupos para visitar cachoeiras, eu ficava muito irritada com tanta gente, às vezes, naquele lugar da cachoeira, que você tinha que dividir aquele espaço. Um lugar paradisíaco, e eu irritada, porque tinha muita gente, eu tinha que lidar com a minha paciência com o próximo. Então, é mais ou menos isso. A gente vai ter que conseguir superar com esse atrito, com esse choque, né, muitas vezes, que a gente tem pela convivência. É esse desafio que ela fala, que é o desafio constante dessa natureza interna, como forma permanente de conduta emocional. O convite dela é que a gente consiga atingir essa conduta emocional através dessa nova visão, dentro da gente. E muitas vezes ela fala que as pessoas apresentam assim, uma coragem diante de uma doença, uma coragem diante de um problema físico, e muitas vezes as pessoas se desesperam com problemas mais emocionais. Ela diz que também faz parte. Às vezes aquela pessoa que está passando por um problema físico, ela tem uma organização física mais forte. Eu lá em casa morro de dor. Se você assim, olhar para mim, eu estou com dor. E meu marido e minha filha são fortes para dor. Então, eu lá em casa sou aqui, né, super fraquinha, que não pode aguentar um cutucão que eu tenho dor. Mas eu tenho dor. Eles são mais resistentes organicamente. Então, talvez, nisso, quando eles precisam dessa coragem, seja mais fácil. Mas o que ela está falando aqui é aquela coragem emocional. Como que você consegue fazer que internamente você desenvolva essa coragem? Ela diz que esse é o grande lance, né, para a gente conseguir a nossa parte emocional. Bom, então se a gente pudesse, né, resumir o que seria coragem baseado nessas palavras de Joana, ela diz: coragem, então, é mais que destemor ante perigos.
É a conquista da autoconsciência que faculta seguranças nas possibilidades e nos meios valiosos de prosseguir na conquista de si mesmo. Achei muito lindo isso que ela colocou aqui. Como que esse convite desse mergulho na gente. Achei o pensador dentro do cérebro bonitinho, né? Achei assim, ele não entrou lá ainda, ele está só sentado na pontinha. Ele subiu, já sentou. Ele não mergulhou ainda no cérebro, mas acho que é o caminho, né? Ele vai passando de fase. Fiquei pensando que, às vezes, essa posição aqui do pensador na bordinha, ela é bem confortável, mas a gente, de uma certa forma, vai ter que mergulhar no nosso cérebro, no nosso self, e vai lidar com tudo isso aqui, e vai conseguir fazer essa conquista de si mesmo. Um convite da Joana muito bacana. Então, ela fala que aceitar o insucesso, porque muitas vezes a gente não vai conseguir fazer isso. Então, ela fala que aceitar o insucesso como uma experiência necessária para assegurar futura vitória faculta e estimula a coragem para novos tentames. É assim que a gente vai ter coragem das próximas vezes, né? Porque muitas vezes a gente fica imaginando assim que a gente não vai ter. Talvez eu fico imaginando, puxa, mas se isso acontecer comigo, eu acho que eu não vou ter coragem. Puxa, mas se eu estivesse no lugar dela, eu não teria coragem. Parece que é mais uma questão de futuro do que presente, a questão da coragem para mim. Quando eu pensei nisso, eu falei, poxa, eu estou com medo daquilo que pode ocorrer se eu nem cheguei lá ainda. Então, ela traz para aquela coisa mais do presente, para a gente começar a trabalhar na gente isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, eles nos trazem um capítulo 24, item 13, eles vão falar da coragem da fé, onde eles vão dizer sobre esses mártires, né, que suportaram tudo pela fé. Eles falam que a coragem da fé, que mantinha os mártires com elevada resignação ante as injunções penosas a que eram submetidos. Joana chama isso de inestimável significado. Então, a gente sempre se pergunta, eu me pergunto muito, o que fez esses mártires poderem cantar diante de uma cena dessa, de frente a um leão numa arena? Essa confiança numa coisa muito maior. Não dá para imaginar, né? Você está diante de um perigo real como uma fera e ter a coragem de cantar. Hoje a gente não está diante de uma fera. Estamos diante de uma coisa invisível. E quantas vezes a gente consegue parar e cantar? Né? Eu acho que às vezes não dá nem vontade nem de falar bom dia. E aqui eles estão lá num perigo real, assim, mais visível pelo menos, e tiveram isso. Mas lembrando que não foi assim, eles não aconteceu, né? Isso foi uma caminhada, eles desenvolveram isso. É esse convite que ela fala aqui. Eles foram submetidos a tudo isso, mas eles vêm de uma caminhada. Então, ela diz que essas heranças ancestrais, ela chama. Que quando os espíritos, a gente tinha uma força em vulgaridade, em coisas mais, em outras energias, que a gente não usava bem. Mas essa energia, essa força, ela está lá. Né? Paulo saiu matando todo mundo com uma força tremenda, mas na direção errada. Quando ele pegou essa força e virou para um outro lado, ele usou essa força para conquistar a si mesmo e refazer o caminho dele. Então, é isso que ela diz, que à medida que consegue melhorar-se e se aprimora, aquela força perversa transforma-se em decisão nobre de soerguimento e, mediante o querer, com acendrado interesse, converte-se em vigor, que é a coragem para autoenfrentamentos e as agressões externas do meio ambiente social. Então, a gente tem que lembrar, nós já passamos por situações que nos colocaram de frente aos nossos leões, do tamanho que eles foram, e que com a nossa disposição, mesmo com os nossos defeitos, nós desenvolvemos forças. Né? Porque até para ser teimoso tem que ter força, você tem que ser forte para teimar, porque se você for fraco, você não teima, pensa bem. Né? Até para ser assim, né, mal educado, você tem que ter uma força dentro de você. Não está bem canalizada ainda, mas ela vai ser canalizada. A gente tem que fazer esse caminho de autoconhecimento para a gente canalizar para o lado certo. Então, Joana diz que quem alcançou essa plenitude não o fez por passe de mágica, senão mediante o esforço bem direcionado para o objetivo mantido pela mente. Isso foi uma conquista do espírito. Não dá para a gente pegar aquela pozinha de pirim-pim-pim e é pronto, agora eu tenho coragem, agora eu enfrento, agora eu faço, agora eu consigo caminhar. Vai ser essa caminhada. E milímetros que a gente caminha. Emmanuel diz que são milímetros. Mas se 1 milímetro fez Jesus chegar onde ele chegou, se milímetro fez essas pessoas ficarem numa arena e cantar, eu acho que o milímetro tem um grande valor aqui. A gente não pode desprezar esses milímetros. E aí eu trouxe para vocês, eu não sei, talvez vocês conheçam ele, se alguém já fez aqui, já assistiu um filme chamado 72 Horas, é um filme baseado numa história real desse rapaz chamado Aron Ralston. Ele fez uma escalada em Utah.
e ele desceu por um canyon. E no que ele desceu, a corda dele quebrou, ele caiu. E ele ficou preso entre duas rochas pelo braço. Né? E eu fico imaginando assim, se alguém perguntar para mim, você tem coragem de cortar seu braço fora se você precisar? Tem coragem? Lógico, a gente vai falar, não, né? Que coragem. Eu serrar meu braço. Bom, esse rapaz, ele teve uma queda de 20 metros e ficou preso pelo braço. E aí ele passa 72 horas preso até que ele consegue sair, porque ele não foi resgatado, ele saiu. E nesse desespero dele, o filme é bem intenso, até naquele desespero dele ali, ele não tinha outra saída, ele ia morrer. E ele conta, tem um testemunho dele, que ele diz que naquele momento ele não tinha filhos, ele não era nem casado. E naquele momento ele teve uma visão com uma criança. Essa criança veio até ele, encontrou com ele, e eles tiveram um diálogo. Não me recordo agora exatamente o que essa criança fala para ele, mas ele disse que depois, quando ele casou e teve um filho, era aquela criança que havia conversado com ele quando ele estava passando por esse momento. Então ele percebeu que ele tinha que ter uma força para sair dali. Se ele quisesse ter uma família e um filho, ele tinha que sair dali. E a única saída dele foi serrar o próprio braço. Então ele disse que na verdade, ele fez algumas bobagens de ir sozinho para essa viagem. Ele conta que ele deveria ter avisado, não sabiam que ele tinha ido viajar, a família não sabia. Mas ele diz que o que ele mais ressente, né, o que ele mais se arrepende, é dele não ter comprado um canivete de qualidade. Porque ele tinha um canivete baratinho e que não era totalmente afiado o suficiente. Então ele sofreu muito para serrar todo o braço com aquele canivete vagabundo. Ele disse que se o canivete fosse bom, né, ele teria cortado mais rápido. Bom, finalmente ele corta aquele braço, faz o toniquete e ele anda 7 milhas, 11 quilômetros ele caminha, até ele conseguir ajuda, ele sobrevive, né, já disse que ele casou, hoje ele dá palestras. Então, pensando, se a gente imaginasse, né, colocar essa história, se você teria coragem, você faria, é muito difícil você imaginar, mas no caso dele, ele teve que fazer, foi a única saída que ele teve. Então, Joana diz que o temor de um momento desaparece quando se faz imperiosa a decisão de enfrentar o inevitável, com demonstração de que há reservas de recursos morais e espirituais que são desconhecidas, exatamente por falta de oportunidade para manifestar-se. Então, a hora que acontecer, a hora que o leão aparecer, a hora que o bicho pegar, a gente sabe que a gente tem dentro da gente. Não dá para a gente pensar que as coisas vão... que a gente não tem essa coragem, né? Que a gente é destituído de coragem. A gente vai ter que fazer. E quando eu perguntei para o meu marido a questão de coragem, o que era coragem, ele falou, coragem é você fazer o que você tem que fazer na hora que você tem que fazer. E eu fico estudando para poder chegar a essa conclusão, né? E ele, assim, em 2 minutos, ele matou a charada. Matou a charada. Matou a charada. Pois é, porque quem está aqui tem que ouvir, tem que repetir, tem que, né? E aí fico pensando, falando, nossa, né? Pois é, mas eu acho que não. Essa que eu acho que ele pega minhas palestras à noite e fica lendo. Não. É interessante, porque demora isso mesmo. Às vezes a gente tem que fazer esse caminho para entender um pouco disso. Quando chega na hora, esse rapaz, procurem a entrevista dele. Né? O que ele teve que fazer para sair vivo? Escolheu a vida. Escolheu a vida. Foi só o que ele fez. Então, eles falam que, assim, nesses grandes, né, combates surgem os heróis, mas também tem muita pessoa anônima que passa por isso, que a gente nem fica sabendo das lutas diárias. Às vezes, gente, sair da cama é um ato de coragem maior do que cortar o braço lá em Utah. Não sei. Não é? Pode ser? Não quero fazer o teste para saber. Mas você sabe o que eu estou querendo dizer, que às vezes tem aquele dia que requer uma dose a mais de coragem para a gente seguir. Uma decisão pela vida, exatamente. Né? Então, é isso que Joana vem nos falar. E Joana diz no livro que tem um antigo adágio que fala, faze da tua fraqueza a tua força e vencerás. Né? Tem mais alguém que falou uma coisa parecida com isso. Então, muitas vezes, a gente acha que a timidez, ela fala isso, ela cita a timidez, como assim, parece que é uma fraqueza, né, que não tem a coragem, mas às vezes você vê aquela pessoa mais tímida tendo reações, nossa, assim, né, leoninas. Tem casos de uma mãe que ela foi trocar o pneu do carro e o macaco mexeu e o carro caiu em cima do filhinho dela que tinha saído do carro. Ela levantou a picape na mão para tirar o menino de baixo. Então, né, a gente tem uma força que, na hora que você está ali, é que a coisa vai.
Ela diz que nunca se deve permitir o comportamento de subestimar-se a capacidade de luta e a coragem para a preservação da existência digna e saudável. Não vamos duvidar da gente. Quando realmente se deseja fazer algo, fazer e produzir, muito mais fácil e exequível torna-se o empreendimento. Eu coloquei assim, à vontade. Né? Essa semana eu fiquei pensando na Rosa Parks, se quando o que deu para ela levantar, o dia que ela decidiu que ela não ia ceder o lugar naquele ônibus, calmamente. Levantou, não fez discurso nenhum. Tomou uma decisão. Né? Isso é essa coragem, que às vezes a gente acha que são atos gigantescos, uma coisa calma, centrada, com um eco até hoje, né, do que ela fez. Então, nem sempre essa coisa assim, heróica, maravilhosa, externa, às vezes é essa fraqueza que se faz forte. É isso. Então, Paulo nos diz em Coríntios 12, capítulo 12, versículo 10, ele diz que quando estou fraco, então sou forte. É justamente quando a gente se acha que está fraco, que a gente tem que lembrar que a gente tem uma força que nos ajuda a nos fortalecer. E aí eu vou sair um pouquinho do livro da Joana, isso não está no livro de Joana, e eu vou viajar um pouquinho no Mágico de Oz. Não está no Evangelho, não está em Joana, mas o autor desse livro, ele era envolvido com a teosofia. Então, muito dessa obra tem a ver com a teosofia e aquilo que... Você pode tirar muitas coisas dessa obra. Eu vou falar, bom, aqui, né, Mágico de Oz, escrito por Frank Baum, em 1900. O filme foi em 1939. E eu, para fazer a palestra, fui assistir o filme e fiquei impressionada. Até o Tom assistiu comigo e ele falou, nossa, a qualidade do filme para essa época realmente é muito boa. Eu não tinha me dado conta que o filme é de 39. Então, eu vou falar desses personagens aqui, e eu peguei essas imagens, porque eu falei, acho que não pode, né, pôr imagem, porque tem direito e tal. Eu peguei essas imagenzinhas aqui, mas vocês têm ideia, que é a Dorothy, com o sapatinho dela, e os nossos 3 amigos da Dorothy, nessa caminhada pela estrada de tijolos amarelos. Tá? E eu comecei a pensar, chegou até mim, isso foi, acho que realmente uma inspiração assim, porque eu não tinha feito a ligação da coragem com essa história. Mas olha só, conforme a gente vai assistindo, eu convido que vocês assistam com esse pensamento. A gente tem um espantalho, o espantalho queria o quê? Queria um cérebro. A gente tem o leão queria coragem. E a gente tem o homem de lata, que queria um coração. Então, essa busca desses 3, né, e a Dorothy que passa, quando eles vão então a caminho de Oz, tudo que ela queria era voltar para casa. Então, todos eles tinham aí um desejo. Né? Então, assim, o espantalho, ele precisava de um cérebro, mas ele foi convidado a pensar, a criar, porque quando a Dorothy chega até ele está preso. E ele fala assim para ela, eu preciso sair daqui, porque eu tenho que ir atrás de um cérebro. Assim, ele já estava pensando. E até ela fala para ele, mas você está pensando? Ele fala, não, você está falando, significa que você está pensando? Ele fala, não, tem muita gente que fala e não pensa. Aí eu venho aqui e dou a palestra, né? Tem que tomar cuidado. Brincadeiras à parte, gente. Não, pensa bem, ele fala isso, está lá no filme, tem gente que fala e não pensa, mas essa necessidade dele de sair dali, dele procurar alguma coisa, óbvio que ele já tinha, né? Alguma coisa ali que parecia com o cérebro. Bom, ele sai e eles começam a caminhar. No caso do leão, quando ela encontra com o leão também, ele não está acovardado numa toca. Pelo contrário, ele salta, ele quer atacar, porque ele está assustado, então ele demonstra que ele é bravo, o que eles estão fazendo ali, né, todo corajoso. Até que um fala mais alto e ele fica todo acovardado, ele fala, não, pelo amor de Deus, ele começa a chorar, e ele fala que ele não tem coragem, ele não sabe o que ele vai fazer, e aí eles contam, a Dorothy e o espantalho contam que eles estão indo a Oz, porque o mágico pode dar o que eles estão procurando, porque ela quer voltar para casa e o outro queria um cérebro. Talvez esse mágico de Oz podia dar ao leão a coragem. Então, eles seguem. E aí eles vão encontrar com o homem de lata, que queria um coração. Né? E ele está todo enferrujado. E por que ele enferruja? Porque ele chora também. Então, também é uma questão assim, ele está buscando uma coisa que talvez já estivesse dentro dele. E eles fazem essa equipe, e eles então começam a ir pela estrada, vocês conhecem a história, vão pela estrada, várias coisas acontecem. Eles realmente tiveram que provar, né? Foram passando por situações na história que trouxeram toda essa parte, precisaram do cérebro, precisaram do coração, precisaram da coragem. Só para ver se vocês estão prestando atenção. E esse é o diálogo do leão com o mágico de Oz. Quando eles conseguem chegar em Oz, esse é o diálogo. Olha o que o leão fala para o mágico de Oz. Não consigo suportar a minha vida sem pelo menos um pouco de coragem. Enquanto eu souber que sou covarde, vou ser infeliz. Assim, acabado, né?
Falou chorando. Então o mágico de Oz responde para ele: sei que você tem muita coragem, só precisa de confiança em si mesmo. Não existe criatura viva que não sinta medo quando se vê diante do perigo. A verdadeira coragem consiste em enfrentar o perigo, mesmo com medo. E esse tipo de coragem você tem de sobra. E é muito lindo. Gente, vocês têm que assistir. Eu quero assistir de novo também. É muito bacana. Porque é a gente ou não é a gente? Eu não tenho isso. Eu não tenho coragem, eu não tenho, né, não tenho disposição, não tenho. Quantos um não que a gente acha que não tem? E aí vem alguém, a gente tem que chegar até o mágico de Oz, tem que fazer esse caminho para alguém lembrar. E o que ele passa nos caminhos, o que eles conseguem, o leão tem uma parte que eles têm que pular um penhasco, o leão coloca os dois nas costas e pula. Eles enfrentam a bruxa. Né? Tem uma parte também que eles têm que superar uma fase, e quem dá a ideia, é justamente o espantalho que não tinha cérebro. Então, toda essa história reverte no que nós achamos que nós não somos. Na hora H, encontra o recurso, porque já está lá, lembra? Nós somos espíritos imortais, nós já vivemos situações que a gente nem imagina que já viveu. E aí lá vão eles, pelo caminho, né? Pelos tijolos amarelos, vão caminhando, vão tendo as aventuras deles, e eles têm 2 encontros com o mágico de Oz, porque o primeiro, quando eles chegam lá, o mágico fala: não posso dar, vocês têm que voltar e pegar a vassoura da bruxa, para ganhar tempo, né? Porque o mágico de Oz, na verdade, ele não era não era o cara que ia dar para eles de graça a varinha mágica para que eles conseguissem ter o que eles tivessem. Então, eles têm essa aventura toda, e aí eles voltam com a vassoura da bruxa e conseguem, então, nessa caminhada, perceber. Porque quando eles voltam para falar com o mágico comenta com eles e faz um jeito de... Para cada um deles, aí vocês assistam o filme para ver o finalzinho, o que o mágico fala. Não tem graça. Não posso contar o fim, estraga o filme, acaba a bilheteria do cinema. C.S. Lewis, ele fala que coragem, de uma certa forma, são todas as virtudes quando elas são provadas. Isso é coragem. Quando todas aquelas virtudes são provadas, essa é coragem, quando a gente consegue pôr em prática aquilo. E você imagina que, para eles começarem esse caminho de autoconhecimento deles, eles tiveram que dar um primeiro passo. Eles tiveram que ir ao encontro, numa caminhada, a alguma coisa. Parado no espantalho, parado como o leão, parado como o homem de lata, eles não iam conseguir desenvolver o que eles estavam desenvolvendo. Então, essa caminhada, que é o convite que a gente tem que começar a fazer com a vida da gente. Aí eu saí do... Oi? E juntos, porque essas virtudes, você vê, o C.S. Lewis, ele fala, são essas virtudes juntas. Um atrito, tudo que eles passam juntos, né, se unem. E a Dorothy, ela percebe uma coisa que é a frase famosa, quando ela quer voltar, que tá todo mundo resolvido, e aí então ela não sabe como vai voltar para casa, e a fada boa fala o que para ela? Bate os sapatinhos juntos. E ela fala, era só isso? Ela fala, você sempre teve esse poder, você não sabia. Lembra que é essa a mensagem do filme, você tinha e não tinha ideia do que tinha. Então, até para a Dorothy é isso, quando ela percebe que era só bater o sapatinho. Se ela soubesse, tinha batido já quando ela matou a bruxa do mal do leste, né? Não, ela passou tudo aquilo para descobrir que era só bater o sapatinho. Então, essa é a história. E aí eu vou sair do Mágico de Oz para entrar no Evangelho segundo o Espiritismo. E perguntar assim, eles foram atrás do Mágico de Oz, né? Atrás de alguma coisa. Será que a gente pode orar pedindo por coragem? Será que coragem é uma coisa que a gente pode pedir? Né? Ou será que não? Será que a gente tem que desenvolver? Como é esse processo de oração pedindo coragem? Tem gente que fala, não pede coragem, que aí aparece mais problema, aí você tem que desenvolver a coragem. Eu não peço por coragem porque eu vou ter que lutar. Então, como que é isso? E eu fui buscar nesse trecho do Evangelho do Segundo Espiritismo, no capítulo 27, no item 7, se a gente orar, né, se a gente fizer esse pedido ao Pai, pedindo por coragem, olha o que eles respondem para a gente. O que Deus lhe concederá sempre, se eu pedir com confiança, é a coragem, a paciência é a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará-lhe surgiram os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação.
Eles seguem depois no próximo item, explicando que... Eles dão um exemplo assim, se o homem estiver num deserto, morrendo de sede, ele não tem forças para levantar e pegar, né, procurar água, e a água está bem perto dele. Então, os espíritos dão esse exemplo. Ele está ali e ninguém vai trazer água para ele. Não tem como fazer. Os espíritos vão intuí-lo a que ele possa pegar o resto de forças dele para conseguir andar um pouco mais, para conseguir pegar aquela água. Se a gente tem um pouco mais de fé, se eles falam que o homem, né, de bem, que busca uma conexão com o espiritual, com o alto, vai olhar aquilo e vai agradecer. Por isso aqui, por essa coragem, por essa paciência, por essa força que eles nos dão. Mas se você não tiver muito essa conexão, você vai falar, poxa, que legal, né? Eu sou super forte, sou super bom, sou super corajoso, e eu levantei, eu fui e eu fiz. Mas a gente muitas vezes sabe que essa força vem de intuição dos bons espíritos, né, dos nossos amigos espirituais. E eles continuam dizendo que Deus, né, ele assiste os que ajudam a si mesmos, de conformidade com esta máxima: ajuda-te que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que contudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço. Então aqui, né, aquela coisa que você lê, você não sabe se você chora, você fica feliz, porque dá aquela felicidade que ele está ali, que ele vai fazer. E, ao mesmo tempo, te chama para a responsabilidade do ajuda-te que o céu te ajudará. Faz a tua parte. Você tem que fazer. A gente vai ter que fazer a nossa parte. Mas o legal, aí você volta, mas é legal, porque ele falou que eu posso pedir. E se eu pedir, ele vai me dar. Que é essa coragem, a paciência, a resignação. Então, funciona, trabalha junto. O meu pedido com a minha ação e a parte óbvia da espiritualidade, que não abandona ninguém, não abandona nunca ninguém. E aí, para terminar, eu vou trazer uma tirinha aqui. Infelizmente, eu só bati a foto dela e eu não marquei o autor, né? Eu não vou conseguir dar o crédito. Estava no meu Facebook, eu vou ter que procurar para ver se eu acho. Me perdoem se eu não consigo dar o crédito à pessoa, mas eu queria tanto trazer, porque eu achei tão bonito o que significaria a gente exercitar essa coragem. Achei tão profundo e tão fofinho que eu quis dividir com vocês. Neto e avô, né, estão conversando, e aí o netinho pergunta: vovô, o senhor não tem medo de nada, não é? E aí o vovô fala: você que pensa, eu tenho medo de muitas coisas. E aí ele continua perguntando: tá, medo do quê, né? Imagina, o vô, super-herói, medo do quê? E o avô fala: eu tenho medo de altura, por exemplo. Aí mostra eles aqui, então, nessa montanha, lá no alto, e o menininho fala: mas nós subimos aqui todas as tardes. E você tem medo de altura? E aí o avô responde: nossos medos não podem nos impedir de aproveitar a vida ou de fazer o que é certo. Então é isso, a gente vai com medo mesmo, né? É com medo mesmo que a gente vai. É com medo que a gente acha, com aquela coragem que a gente acha que não tem, como o leão, que a coragem vai aparecendo. E a gente já está agindo com a coragem sem perceber que aquilo era uma coragem. Né? Eu espero que vocês tenham coragem de pular de paraquedas. Quem disse que não, depois dessa vez tenha vontade de pular, né? Você recomenda? E é isso, gente. É isso que eu queria dividir com vocês. Aqui estão os 2 livros, são 2 capítulos dentro desses livros: Conflitos Existenciais e Tesouros Libertadores, da Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco. Esse livro, Tesouros Libertadores, eu comprei online. Me mandaram o link, acho que é da Apple, e eu comprei o livro online, porque acho que não tem. Aí eu perguntei no grupo, acho que eu não achei aqui, mas pode ser que a gente possa conseguir, né, Má, esses livros. Conflitos Existenciais e Tesouros Libertadores. Excelente título para quem está buscando coragem, né? Porque é isso, são nossos conflitos existenciais. E o que a gente acha quando a gente lê esses tesouros libertadores? Isso é Joana. Muito obrigada, Joana, pela sua ajuda nesses estudos. Obrigada a vocês pelo carinho de sempre, por vocês estarem aqui com ouvidos tão carinhosos. E coragem, porque a vida, o que ela quer da gente, né? Já diz o poeta, a vida quer coragem. Muito obrigada, que vocês tenham um excelente dia.